empresa do grupo. O grupo jamais ia abrir uma seguradora para quebrar, para não dar prejuízo, para fazer uma má administração. Tá? É uma empresa do grupo. Então, se fosse para sentir algo, seria uma segurança dobrada, porque é mais uma empresa do grupo. Tá? O outro ponto, o que acontece? Quando a XP Seguros, quando você cria uma seguradora, tá? Você precisa aportar capital. O capital mínimo que você precisa aportar aqui no Brasil são 15 milhões de reais para você começar uma seguradora. Tá? Quem que vocês acham que aportou esse capital para começar a XP Seguros? Pô, a XP Investimentos. Então, quando você está colocando o seu dinheiro na XP Seguros, o seu dinheiro está dentro da holding, está dentro do grupo. Você não precisa se preocupar com esse ponto. Tá? E aí, já é o gancho para o último ponto, que no final é fundo, administrador, custodiante, segurador. E o último ponto, qual que é? É uma dobradinha. Tá? É a XP Investimentos, que eu estou falando já. Então, você está colocando seu dinheiro na XP Investimentos e você está colocando seu dinheiro na Eximius. Então, acho que melhor do que eu aqui é todo o time de sócios da Eximius para defender. O time da Eximius jamais ia recomendar algo para vocês que não fosse aderente ao seu perfil de investimento, que não fosse aderente aos seus objetivos, que fosse ruim para você. No final, tanto para a XP quanto para a Eximius, o maior ativo que a gente tem é o cliente. Então, a gente jamais vai ofertar algo que não seja seguro, que não seja confiável, que não seja por longo prazo. E aí, se vocês quiserem complementar esse último ponto aqui, Elaine, Maurício, Jaqueline, fiquem à vontade, porque para falar de Eximius, ninguém é melhor do que vocês. Tá ótimo. Acho que a gente vai ter bons pontos aí, Rodrigo, para fazer o link já com essa, principalmente com esse gráfico de barras, de 5 barras, é o gráfico de baixo dessa tela com as próximas, né? Essa fotografia aqui mostra muito bem, isso é um dado recente, né? Aquela ali é de maio deste ano, essa fotografia, né? Quando a gente olha esse mix de 82% em renda fixa, o que deve chamar atenção aqui, né, não é simplesmente, é claro, o perfil do produto tem que ser aderente ao perfil do cliente sempre. Mas uma coisa que chama bastante atenção aqui, puxando com essa decisão que saiu há pouco aí do Banco Central, uma taxa de juros de 2%, se você tem, que é a próxima tela, né, Rodrigo, qual é o peso da taxa de administração dos produtos dentro de uma estratégia de renda fixa, né? E até antes de pensar nisso, né, eu costumo colocar um raciocínio muito simples, né? A gente tem uma Selic hoje de 2%. Por conta da pandemia, teremos uma inflação muito pequena esse ano, algo em torno de 1,5%, 1,7%. A partir do ano que vem, não só as expectativas, mas se considerar o centro da meta do Conselho Monetário Nacional, é 3,25%. Ou seja, não é que a gente vai ter uma rentabilidade abaixo da inflação. Não, isso já é um fato. A Selic já está em 2%, o centro da meta é 3,25%. Isso já é um fato, já temos na mesa, né? Não é expectativa. Expectativa, aliás, é uma Selic eventualmente até mais baixa do que 2%. E uma coisa que é quase um consenso no mercado é a permanência da Selic nesse patamar por algum prazo, aí, pelo menos até o final do ano que vem. Então, esses ingredientes tornam essa realidade gritante. Quando a gente olha essa realidade, esse mix, né, dentro da XP, ele é muito diferente. E aí, por quê? A gente faz aqui, fazemos irresponsabilidades aqui? Não, muito pelo contrário. A gente tem, como o Rodrigo colocou, ele vai estar destacado em próximos slides, a gente trata o nosso cliente aqui trazendo 60 gestores diferentes, cada um com vários produtos, né? Então, a gente tem muitas alternativas. Não quer dizer que para sair da renda fixa você vai para um produto extremamente agressivo. Então, entre a renda fixa tradicional e o super agressivo, a gente tem pelo menos uma centena de alternativas, né, Rodrigo? Então, é isso que a gente tem, e aqui faz parte bastante do convite para essa conversa de hoje, para a gente chamar a atenção para isso. É claro, aqui a gente não vai apontar o dedo para, olha, o seu produto lá do Itaú, do Safra, do Bradesco, do Santander, olha esse daqui, olha, é melhor. Não, seria imprudente também na nossa parte, a gente faz isso individualmente, e a gente está aqui exatamente para isso, né? Maurício, aqui é para a gente chamar a atenção de uma forma macro, né? Recebi uma pergunta aqui do chat que tem muito a ver com aquilo que você está falando, e eu gostaria de perguntar para o Saldanha.
Já que a gente está falando de taxa Selic de 2%, já temos taxas de juros semelhantes aos Estados Unidos, eu recebi uma pergunta aqui de uma pessoa falando que eu tenho uma previdência em renda fixa, pois tenho uma idade avançada e tenho receio de perder capital. O que você recomendaria fazer? Acho que a premissa básica de investimento é diversificação. A resposta super simples é: você precisa diversificar. Você precisa sempre buscar uma relação risco-retorno cada vez mais otimizada, onde eu corro menos risco para encontrar maior retorno. Saldanha, mas isso é óbvio. É o óbvio e é tão simples quanto isso. Porque, eventualmente, não é tão simples você efetuar, você executar essa ação quando você está numa plataforma que não te permite fazer isso. Tá? E aí, antes de mostrar opções ou dar esse ponto da diversificação, eu quero mostrar um pouco de maneira mais clara esse ponto que o Maurício colocou, tá? A inflação rodando alta em relação à nossa taxa de juros. Tá? Então, eu peguei aqui um fundo, essa telinha super simples aqui, o que é? É um exercício, tá? Imagina um fundo que você tem, que ele rende CDI, tá? E ele tem uma taxa de administração de 1%. E tem bastante assim no mercado, tá? Ou pode ser 1%, 0,8%, 0,7%. Mas vamos trabalhar com um aqui só para a continha ficar fácil. Conforme a taxa de juros foi caindo, o impacto dessa taxa se tornou cada vez mais grave. Tá? Então, lá atrás, 2010, 1% da administração representava 10% do seu retorno. Em 2016, cenário de instabilidade política, a taxa de juros abriu, representava 7,14% do seu retorno. Não preocupava tanto, ainda mais com retorno alto. Só que agora você vai para 2020, pega aqui até junho, a taxa de mercado, a taxa do CDI rodou a 1,75. Um produto com uma taxa de administração de 1%, na metade do ano, cobrou 0,5% de taxa já. Você já pagou, porque ele provisiona todo dia esse custo. Tá? Você já pagou. Já saiu da sua rentabilidade. Quanto que isso representou? Representou 28,5%. Aí, faz de conta que na Previdência chegou no melhor cenário tributário possível, que é 10%. A gente vai falar um pouco disso ainda. Você soma esses 10% aos 28% que você abriu mão de retorno, você tirou quase 40% do seu retorno. Você tirou quase 40% do seu retorno, o seu fundo está rendendo menos que a inflação, está rendendo menos que a poupança. E aí a provocação que a gente gosta de fazer é: você saiu da poupança, foi para a Previdência, porque você tinha um horizonte de longo prazo para capturar mais retorno, e a sua carteira está rendendo menos do que a poupança. Por quê? Porque o seu investimento, a sua alocação, não condiz com o seu horizonte de investimento. Então, o problema da sua alocação não é o produto, é a estratégia que você escolheu para o seu produto e o preço que você paga para ela. Então, Saldanha, então você não recomenda a CDI em momento algum para a Previdência? Na verdade, o que a gente recomenda é ter uma alocação que faça frente ao seu horizonte de investimento. Tá? Saldanha, então pode ser que DI faça sentido? Pode ser, uma ponderação no seu portfólio de produtos, compondo outras estratégias, pode fazer sentido. Mas tem um ponto aqui. Quando você vai alocar num fundo DI, não tem porque pagar caro. É super simples a gestão. Basicamente, é controlar a caixa. Porque o que o gestor faz, na maioria das vezes, é comprar LFT. Ele não faz nada diferente disso. É muito simples. E você vai pagar caro, você vai pagar 0,7%, 1%, não tem cabimento. Então, você quer? A gente tem no nosso portfólio, quando o Maurício falou, você tem no mínimo uma centena de opções, não é figurativo, é literal, tá? Tem mais do que 100 opções, eu vou mostrar aqui, mas você quer um fundo daí? A gente tem. Super simples. Sabe quanto eu cobro? 0,3 taxa de administração. Aí você fala, pô, Saldanha, 0,3 taxa de administração? Pô, mas isso aí eu preciso colocar muito dinheiro, porque no banco, para ter uma taxa dessa, eu preciso colocar 10 milhões, 15 milhões. Quanto que eu preciso colocar na XP Investimentos para colocar um fundo de previdência DI? 5 mil reais. Pô, Saldanha, 5 mil reais? Por que 5 mil reais? Porque, de novo, o preço não tem que ser em função do quanto você coloca de dinheiro. Ele tem que ser em função da complexidade de gestão que o produto tem. Você precisa remunerar melhor algo que é mais difícil de ser feito. Simples assim. Tá? E tem um ponto, né, Saldanha? Até pouco tempo atrás, o mais comum para esse perfil de produto nos grandes bancos, onde todos aqui têm experiência de décadas aí nos grandes bancos, o mais comum para esse perfil de produto eram os produtos de taxa de 0,8. Eram os principais produtos dos principais bancos. Eu acreditaria que ainda continue sendo, ou alguma coisa diminuiu para 0,7, eventualmente 0,6, mas ainda naqueles produtos disponíveis para clientes com pelo menos a partir de 1, 2 milhões. A gente sabe que é mais ou menos o perfil do nosso público aqui, mas é o que o Saldanha estava comentando. Se é para ser um produto extremamente conservador,
e a gestão de um produto extremamente conservador, ela é simples, não tem por que eu cobrar 0,8, ainda mais num cenário de Selic a 2, 0,8 é 40% do CDI. Você vai rodar 60 bruto, a poupança, volta ao ponto da poupança que o Saldanha colocou, a poupança rende líquido 70, então é absolutamente ineficiente, né? Eu ousaria dizer aqui, Saldanha, não sei se você tem um chute um pouco mais preciso, tem quantas dezenas de bilhões de reais nesses produtos nos 3 primeiros players? É aquela Algumas telinha anterior, dezenas. né? A quantidade de bilhões que tem. Mas assim, acho numa que faixa, né? renda fixa cobrando 0,8, 0,6, tem fácil mais de 200 bilhões de reais. 200 não vai, mas tem fácil mais de 100 bilhões de reais. Bilhões, Fácil. né? Bi, não é mi, bi. É muito dinheiro mesmo. É assim mesmo, tá? Só que, eventualmente, o investidor ainda não percebeu isso, porque a redução da taxa de juros ela foi consideravelmente rápida, dentro de um cenário, agora, ainda mais no corona, turbulento, diversas coisas acontecendo, e o investidor não parou para prestar atenção nisso. Tá? E outra coisa que aconteceu, em paralelo a isso, só que na contramão dessa redução da taxa de juros, e de maneira benéfica para o investidor, o produto evoluiu muito sob o aspecto de gestão. Tá? E aí, já respondendo a pergunta que a Jaqueline colocou aqui, do cliente, tá bom, Saldanha, entendi que eu preciso realocar, entendi que é caro, mas e aí, o que eu faço para garantir esse retorno real que vocês estão falando? O que eu faço para garantir esse retorno acima da inflação? De novo, diversificação e diferentes estratégias. Então, uma tela super simples aqui, não dá para entrar no detalhe de tudo, óbvio que a nossa live aqui tem tempo, apesar de eu gostar de falar disso o dia inteiro, não dá tempo. Mas, de maneira super simples, hoje, eu quero dividir em 2 partes, tá? Hoje, a gente tem mais de 140 estratégias no nosso portfólio. Caramba, Saldanha, 140. Mas no banco que eu vou, tem 30 estratégias diferentes. Aí tem 140? Aqui tem 140. Boas. Por quê? Porque quantidade não necessariamente é qualidade. Tá? A gente está longe de dizer aqui que quanto mais, melhor. Mas todos os produtos que estão aqui passam por um comitê extremamente rigoroso aqui na XP e extremamente plural. Por que ele é rigoroso e plural? Porque ele é composto por diversas áreas e cada uma das suas áreas contribuindo com a sua percepção do que seria um bom produto para o portfólio de produtos. Então, em primeiro lugar, quem faz parte desse comitê? Obviamente, as áreas de produtos de previdência. Quem mais? A área de análise de fundos. O que a área de análise faz? Ela vai na asset, tá? Na gestora, e destrincha a asset inteira. Vê participação societária, vê condição de cada um dos gestores de operar no dia a dia, vê histórico acadêmico, vê histórico de performance, vê histórico de carreira de cada um desses gestores. Então, ele destrincha a asset para ver se aquela asset é uma boa asset. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai entender se aquela estratégia é boa também. Tá? Então, time de análise, quem mais está lá? Time de recomendação, o time que faz a recomendação para diferentes estratégias nos diferentes perfis de investidor. Quem mais está dentro desse comitê? Eu, time de comercial, porque no final, não adianta a gente colocar um produto que comercialmente ele não faz sentido para o cliente ou para a maior parte dos nossos clientes. Porque ou ele é muito fora da realidade, ou pouquíssimos clientes terão alguma vantagem com ele, ou eventualmente eu posso suprir esse benefício que determinado produto traria com outra estratégia. Tá? Então, ele é plural e muito criterioso. Tá? E aí, não só boas opções de investimento, que você tem 140 opções de investimento, o que você precisa ter é a opção de gestão. Tá? Porque, primeiro, vamos lá, a gente precisa diversificar, então tenho que dar estratégias para diversificar. Mas a partir do momento que eu tenho diversas estratégias com um único gestor, a minha diversificação fica limitada. Porque o que acontece? Um gestor, ele vai ter a convicção dele do dia a dia. É muito difícil o gestor acordar acreditando na minha coisa e terminar o dia acreditando no outro. Eles não são tão bipolares assim. Na verdade, eles não são bipolares. Eles são extremamente racionais. E aí, quando ele tem a convicção dele, tá? Por mais estratégias que você possa ter no seu portfólio, aquele gestor pode ter no seu portfólio, ele vai seguir o mesmo racional, ele vai seguir a mesma convicção de mercado. Tá? E onde isso acontece? Na maior parte das vezes, nos bancos, os bancos trabalham com arquitetura fechada de produtos. O que é arquitetura fechada de produtos? É a arquitetura onde você tem produtos distribuídos com a gestão da própria asset do banco, e só isso. Tem bancos que têm arquitetura aberta, que tem outras assets? Tem lá dentro? Tem. Mas a quantidade de gestores externos não é tão grande. Então, a sua capacidade de diversificar sobre estratégias e sobre percepção de gestão, ela fica limitada. Então, dentro do nosso portfólio, você vai colocar, imagina, a opção que você está aqui, eu estou querendo trazer aqui, você
Você tem 60 cabeças pensando de maneira diferente. Eventualmente, pode existir correlação entre elas, mas são 60 cabeças pensando diferente. E mais 140 estratégias dentro dessas 60 cabeças. Certamente, alguma combinação de produtos vai atender o seu objetivo de retorno, vai permitir com que você monte um portfólio eficiente, buscando melhorar a relação risco-retorno para atingir maior retorno nesse cenário de juros extremamente baixo. Tá? Aqui, o que eu coloquei? Super simples, tá? Alguns gestores que a gente tem aqui, porque eventualmente fala, mas quem são esses gestores? Bom, acho que vocês já viram todos, ou pelo menos a maioria dos que estão aqui. Verde, Alaska, Constellation, SPX, Adam, Leblon, JGP, Claritas, todos os gestores que a gente tem na Previdência, a maioria deles vieram do 555 e acho que 100% vieram do 555, tá? Por quê? Porque o mercado de Previdência ele era muito, sob aspecto de gestão, ele era muito mais ineficiente do que o 555. Então, conforme a legislação foi evoluindo, esse gestor conseguiu tombar para o mercado de Previdência. Mal, estou vendo que você está querendo complementar, fala aqui. Não, só fazer um comentário, assim, que você fala do 555, né? Não sei se está... Só para dar uma traduzida novamente do que o que o Saldanha está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte: antes, até poucos anos atrás, ou talvez até meses atrás, poucos meses atrás, era muito comum você encontrar como alternativa para montar uma carteira um fundo da Verde, um fundo da Alaska, um fundo da Ibiúna, fundo da JGP. Então, o acesso a gestoras independentes ele começou principalmente através dos fundos multimercado e fundos de ações. E tinham muitas casas que nem tinham produtos de previdência, porque a legislação que regra esse tipo de produto, ela era muito mais engessada de possibilidades de gestão do que o gestor conseguia fazer no fundo multimercado dele. Então, por exemplo, a Verde, ela tinha muitas limitações ela não, mesmo que ela quisesse reproduzir a estratégia igual do fundo principal dela na Previdência, ela não podia fazer isso. Algumas restrições continuam existindo, né? Nem é nosso objetivo aqui entrar nesse detalhe, mas a capacidade, as possibilidades de gestão no plano de previdência hoje, elas são quase iguais a um fundo multimercado, que é aquele multimercado que a gente já acessa há muito tempo, que é o 555 que o Rodrigo está falando. Então, quase que você tem a mesma estratégia, você encontra aplicando num fundo multimercado, você encontra na Previdência. Ou seja, você consegue promover com a mesma capacidade de diversificação usando a sua Previdência. Né? Que é um recurso de longo prazo, que é um recurso que você movimenta sem resgatar, sem pagar imposto, você movimenta dentro da instituição, você movimenta entre instituições com zero custo, não tem imposto de renda. Então esse é o ponto que o Saldanha está destacando, que é super importante. A gente estava acostumado a ter um leque super amplo, somente em fundos, e a previdência, aquela previdência mais engessada. Hoje é muito amplo. Você tem fundos, hoje 100% ações, né? Isso até pouco tempo atrás era no máximo 49%. Isso evoluiu muito rápido. Né? É isso Maurício, mesmo. Inclusive tem um cliente aqui perguntando quais seriam os impactos de uma realocação de previdência. Então, por exemplo, se ele tem vou até complementar aqui, tá? Se ele tem um fundo de renda fixa e ele deseja fazer uma diversificação maior, né? Ele pretende colocar alguma coisa numa renda fixa ativa, num fundo de inflação, num multimercado. Dentro de multimercado tem diversas classes, fundos de ações também, até fundos internacionais. O que é possível ter de impacto numa realocação dessa? Né? Como que funciona esse processo? Boa, você pode, vamos lá. Quando você vai realocar, a maioria das vezes, o impacto imediato que você tem é o tributário. Você resgata o seu investimento, paga imposto e realoca. Na Previdência você não tem isso. Tá? Na Previdência você não tem isso. É um negócio que a gente chama de portabilidade, que simplesmente de maneira muito simples, a opção de você mudar da estratégia Previdência A para a Previdência B, sem entrar no mérito de qual sem pagar imposto. E a outra consequência que você vai conseguir fazer é ter velocidade para realocar sem pagar imposto. Então, como a gente fala de longo prazo, tá? Você precisa ter uma opção que no longo prazo te permita realocar sua carteira, porque é natural, normal e saudável você realocar ao longo do tempo. O cenário muda, a sua vida muda, os seus objetivos mudam ao longo do tempo. Você vai realocar, é bom você realocar.
Só que, a partir do momento que você precisa fazer isso no longo prazo, toda vez você vai pagar imposto, começa a perder um pouco de eficiência. E na Previdência não tem isso. Você pode realocar sem pagar imposto. Eu fiz até um exemplo aqui que mostra um pouco isso. Porque antes de entrar nesse exemplo, o que eu queria fazer, tá? Eu queria mostrar alguns produtos que a gente tem aqui no nosso portfólio, que a gente diz que são sucesso de captação, tá? Sucesso de captação por quê? Porque, obviamente, são boas estratégias, a maior parte dos nossos clientes gosta, não é uma recomendação ativa nossa desses produtos, é mais para, tem 140, vamos falar de alguns deles aqui, falar de um pouquinho deles também, para não ficar tão vago assim a discussão desses 140 produtos, tá? Eu vou falar por ordem de risco, tá? Já falei do trend pós, super simples, tá? Acho que a gente não precisa entrar no detalhe. Vou falar aqui de algumas estratégias um pouco mais sofisticadas. Falar por ordem de risco, tá? Do menos arriscado para o mais arriscado. Começar pelo Arx Denali, tá? O Arx Denali é um fundo de crédito privado que a gente tem aqui na XP Investimentos, tá? Na XP Corretora de Seguros, dentro da XP Seguros, tá? Esse produto está alocado. E ele, de maneira muito simples, é o que a gente chama de crédito privado high grade. O que é o crédito privado high grade? É o fundo de crédito que aloca em empresas, tá? Que fazem emissão de crédito, empresas privadas fazem emissão de crédito, tá? Com alta nota de risco, de rating, tá? As agências de risco vão lá, pegam aquela emissão daquele papel que eles fizeram e dão uma nota de risco, de acordo com a capacidade de pagar aquele ativo que a empresa emitiu, a probabilidade de default e assim vai. Então, todos os papéis aqui são considerados high grade, tá? E o outro ponto que é muito bacana dessa estratégia é a pulverização. Então, o que o gestor preza muito, tá? É uma carteira onde eu não fique tão refém de poucos papéis, tá? E ainda assim consiga garantir um yield, quando a gente fala do papel de crédito privado, é o yield, né? É o retorno que você vai ter sobre aquele papel de crédito privado, sem precisar correr tanto risco de crédito, tá? Então, pulverização aqui, a gente tem mais de 60 emissores dentro do portfólio desse produto, tá? E outro ponto, qual que é? A concentração é baixa. Você pode ter mais de 60, mas eventualmente você poderia ter uma concentração alta. Mas não é o que acontece. O gestor, além de buscar pulverizar em diferentes emissores, ele evita altas concentrações, para você também ter o seu risco pulverizado, tá? Então, a concentração máxima que a gente tem aqui no portfólio hoje desse produto é de 3,8% num único emissor. O resto é tudo menor nesses diferentes emissores, nesses 60 emissores, tá? Esse produto, como todo outro produto de crédito durante o cenário de corona, ele sofreu bastante, tá? Nessa crise agora que a gente teve abril e março, ele sofreu bastante, tá? Só que o que aconteceu? Esse cenário, ele trouxe bons novos negócios, tá? Por que bons novos negócios? Diversos gestores de crédito, eles conseguiram entrar no mercado com ativos, com papéis que tinham um carrego muito alto, né? Que tem o yield, que tem uma taxa atrelada àquele papel muito alta. E ele recuperou super bem, tá? Se for para pegar desde o início esse produto de cabeça, acho que tem que dar uma olhada, tá? Mas de cabeça, a última vez que eu tinha olhado, esse produto estava dando 180% do CDI. Um cliente que é conservador, ele quer comprar um crédito privado high grade, por 180% do CDI, nesse nível de mercado que a gente está hoje, rodando a 2%, é muito bom, tá? Então, é uma ótima estratégia para o cliente que é conservador, não quer correr tanto risco. Obviamente, precisa ficar ressalva aqui que isso aqui não é risk-free, tá? Por muito tempo no mercado, o cliente alocou no crédito privado achando que era, a gente costuma dizer que é o céu de brigadeiro, não oscila nunca, tem um retorno lá garantido. Não, crédito privado não é igual uma LFT. Eventualmente, você pode ter uma marcação a mercado desse papel que vai dar uma chacoalhada na cota, mas você precisa se manter aderente ao seu horizonte de longo prazo, tá? O próximo produto que a gente tem é o Claritas. Esse aqui é um sucesso absoluto de captação. Ele é o que a gente chama de multimercado. Multimercado é um fundo que, de maneira muito simples, aloca em diversos mercados, tá? Só que ele é um multimercado de baixa volatilidade, baixo risco. Ele tem uma alocação majoritária em renda fixa, tá? Com uma alocação pequena em ativos que têm a capacidade de incrementar o retorno desse ativo de renda fixa, tá? Então, lá atrás, você falou, alta concentração em renda fixa. Sim, só que acontece, a gente pode alocar na renda fixa, tá? Só que você precisa buscar alfa, você precisa buscar retorno. Então, esse produto, ele tem alocação em moedas, tem uma alocação pequena em ações, em mercados offshore, em ativos de derivativo. Então, ele vai buscar gerar retorno acima do CDI, só que correndo uma volatilidade baixa. O que é volatilidade baixa? A gente está falando aqui sempre para longo prazo, tá, pessoal? Está falando para 1 ano, 2 anos. Previdência é um produto para longo prazo. Independente de qual seja o seu objetivo, é para longo prazo. Então, para longo prazo, a volatilidade dele é baixa, roda na banda de 2, 2,5%.
tá? Ao ano. E acho que, além disso, qual que é o ponto que eu gosto muito de ressaltar dessa estratégia? Tá? Ela é uma estratégia que ela visa a preservação do patrimônio. Tá? Por quê? Quando a gente lançou essa estratégia, eu conto essa historinha toda hora, e eu gosto de contar toda vez que eu tenho a oportunidade de falar do produto. Quando a gente lançou o produto, lá para agosto, setembro do ano passado, quando a gente lança os produtos, a gente faz evento, chama o gestor, ele explica a estratégia, assim vai. E uma das coisas que o gestor deixou muito claro, cara, e naquela época o cenário de bolsa era muito nítido, muito claro, e bastante gente alocando, a gente fala, qual que é o seu racional aqui de não tomar tanto risco na bolsa? Fala, cara, uma das coisas que eu me preocupo muito, obviamente, além de garantir retorno, é preservar o retorno acumulado que eu tive. Por que acontece? Eu não corro tanto risco, então eu vou capturando como se fosse uma escadinha no retorno. Eu não posso me dar o luxo de, da noite para o dia, perder esse retorno, porque eu vou demorar muito tempo para recuperar. Então, o meu cotista não pode correr esse luxo. Então, eu prezo muito pela preservação do retorno. E uma coisa é quando o gestor fala isso depois de um cenário de crise. Outra coisa é ele falar isso em agosto do ano passado, ninguém previu o corona, ninguém previu esse cenário. Quando veio no corona, ele foi lá e provou o que ele tinha dito no lançamento do produto. O produto superou super bem a época da crise. É um dos produtos que tem melhor desempenhado no ano e desde o seu início para o nível de volatilidade que ele corre, é um dos melhores produtos que tem performado nessa classe. Tá? Saldanha, esse produto é o que a gente costuma falar que ele se fala sozinho, né? É o que você falou, pelo nível de risco dele, pela performance que ele teve no ano, e por que do ano, né? Sendo que a gente, um produto de longo prazo, você vai falar do ano, que foram 7 meses, mas é por conta da pandemia, né? Ele no auge ali da pandemia, entre março, abril e maio, ele deu, assim, o pior mês dele foi 230% do CDI, na pandemia. Então, assim, é um produto que facilmente aí captou mais de 1 bilhão só nesse ano. Então, é uma casa que, por conta desse perfil controlado de risco, os resultados que ele se provou, né, essa estratégia de preservar capital se mostrou absolutamente eficiente, talvez nos momentos mais voláteis da história do mercado financeiro, né? Então, é uma alternativa que ele fala sozinho, assim, a gente não precisa ele nem passou fazer... o mês de março ileso, né? Ele não teve variação nenhuma negativa, pelo contrário, ficou super bem. O mês de março deu 1,8 positivo. Aproveitando que a gente está falando de produto, eu recebi uma pergunta aqui que vira e mexe alguém me faz, então eu quero fazer para o Saldanha. Antigamente, umas pessoas... 20, 30 anos atrás, você conseguia fundos de previdência que pagavam IGPM mais 6. E aí um cliente fez a seguinte pergunta: eu não encontro mais um produto tão bom de previdência quanto esse. Por quê? Ele é bom mesmo, tá? Só que tem um ponto do outro lado desse produto. Provavelmente, para você conseguir esse retorno de IGPM mais 6, alguém está pagando do bolso. Pode ser, tá? Como é que funciona, tá? Esses produtos antigos, eles tinham uma garantia de rentabilidade, o que a gente costuma chamar de tradicional no mercado de previdência. Lá atrás, quando esses produtos eram comercializados, a taxa de juros rodava a 22%, 20%, 18% ao ano. Então, se eu garantisse GPM mais 6, GPM mais 9, era fácil. O mercado de juros está rolando a 22%. Então, eu prometia isso e, obviamente, acho que duvido. Se alguém tivesse essa leitura aqui, eu quero conversar depois, porque eu quero saber mais coisas que vai acontecer, mas... se alguém lá atrás, quando o cenário de juros rodava a 20, 22 soubesse que hoje ia bater 2%, era muito difícil isso. Tá? E aí ele prometia. Só que hoje o que acontece? Os participantes que distribuem esses planos, obviamente, já não distribuem mais, porque é muito difícil você garantir um IPCA mais 6, IPCA mais 3 é difícil de você garantir hoje, tá? De maneira garantida, sem correr risco. E, eventualmente, o que acontece? Quando esse player... garante esse retorno e ele não consegue gerar esse retorno na sua carteira, o que ele precisa fazer de maneira muito simples? Aportar capital. Tirar do bolso. De maneira simples, tirar do bolso. Ele tira do resultado, tira do lucro. É o que internamente nas seguradoras chamam de um produto, é uma estratégia em run-off, ou seja, está torcendo para chegar a zero o mais rápido possível. Tanto é que é muito difícil você conseguir fazer um aporte num produto como esse. Mas como o Saldanha falou, é muito bom. É muito bom. A dica que a gente dá é não sai, né? Não sai. Eles Eles vão querer que você saia, não sai. Não sai. Na maioria das vezes não sai. Tem que olhar com cuidado cada caso, mas a maioria das vezes não sai. Eles vão querer que você saia, mas não sai. É muito bom para você.
e provavelmente ruim para eles, mas o mercado é assim, do lado, quando tem alguém ganhando de um lado, do outro lado tem alguém perdendo, e é assim que é todo dia. Tá? Alguém paga. Não, é do mercado, o mercado é assim. Sim, muito boa resposta, obrigada, Saldanha. Imagina. Vou falar aqui o próximo falar rapidinho desses dois aqui, tá? Porque a gente também já está aqui há 50 minutos. Já estamos terminando. Eu estou vendo que está tendo bastante pergunta e os participantes estão se mantendo logado aqui. Se precisar, a gente dá uma esticadinha aqui. Pô, quarta-feira ainda é começo. Se fosse sexta-feira, era sacanagem. Mas dá para a gente esticar um pouquinho. Vamos lá. Vinland Macro. Isso aqui já é um produto multimercado de média / alta volatilidade. Ele vai rodar com uma vol próximo de 4, 5. Precisa ter um pouco mais de estômago o investidor, mas essa estratégia tem se provado muito bem no nosso portfólio. Ela, no ano, a última vez que eu tinha olhado, estava dando 300% do CDI. Tá? Então, o CDI estava rodando próximo 250% do CDI. Na mesma janela que ela nasceu, o CDI estava dando mais ou menos 4%. O produto, na última vez que eu tinha olhado, estava dando acumulado 10%. Tá? Então, 250% de CDI na conta do padeiro de cabeça. Para um produto de alta volatilidade, num cenário de altíssima volatilidade. Uma coisa que a gente costuma brincar é que a vol tem vol. Tá? Por quê? Você pega a bolsa, ela roda normalmente com uma volatilidade de 20, 22. Cenário de corona, a vol explodiu, bateu 40. Tem cenário que a volatilidade da bolsa dobrou. Então, a vol tem vol. Então, você pega um produto de alta volatilidade que nesse cenário ainda assim consegue capturar retorno, é uma estratégia que é muito boa dentro do nosso portfólio, faz total sentido para o cliente que tem apetite a risco, mas a gente não, obviamente, não recomenda nenhum desses produtos, tá? A gente não recomenda a alocação única em cada um deles. A gente recomenda que eles façam parte de um portfólio de produtos de acordo com o seu perfil de risco, nas variadas ponderações que você pode colocar. De maneira muito simples. Oi, fala aí, Mal. Não, eu só ia reforçar, né? A gente está falando de produtos aqui, mas não estamos fazendo recomendações, né? As recomendações a gente quer fazer individualmente porque faz sentido para cada um, proporções diferentes, produtos diferentes. A gente pensou de 144 aqui, né? Que são destaques, né? São produtos. O que significa ser um produto de destaque, né? Que é facilmente, eu diria, quase fica muito óbvio quando a gente utiliza exemplos como esses 4 produtos, num comparativo nos produtos que a gente mais conhece, que provavelmente o nosso público aqui mais tem nos bancos hoje em dia. São produtos que facilmente, quando você coloca um do lado do outro, é gritante a diferença. Só porque você falou desse ponto do Vinland, né, que é um produto mais arrojado, e é muito comum você ter hoje, nos bancos aqui, por onde nós aqui da Exímios passamos, produtos com este perfil que está com rentabilidade abaixo de 0 ou facilmente abaixo de 100% do CDI. Não é incomum estar abaixo de 0 até agora. E a gente está falando aqui num produto de perfil arrojado no ano com acumulado de mais de 8%. Positivo. Maurício, acho que tem um ponto importante aqui para aquele convidado que não está acostumado a ouvir falar de vol, né, que é um termo bastante técnico nosso. Dentro da classe de multimercados, você tem uma grande variedade de fundos e cada um com nível de volatilidade diferente, né? Então, o Saldanha falou do Claritas, que tem uma volatilidade em torno de 2%, o Vinland aqui em torno de 4, 5%. A gente chega a ter produtos multimercados que chegam a ter 10, 12% de volatilidade, a depender da estratégia que cada um utiliza. Né? Então, só reforçando, o quão importante também é ter uma boa diversificação do portfólio entre diversos gestores, exatamente para você pegar a expertise desses gestores e também controlar esse nível de volatilidade dentro do teu portfólio e não concentrar em um único gestor. Né? Até por isso aqui a conversa caso a caso, uma análise detalhada para cada cliente diante do que ele tem fora e dentro da Previdência. É fazer uma composição do portfólio como um todo, né? Boa, é isso mesmo. Aí, só para terminar aqui, o Vinland, cara, estratégia multimercado, macro, ou seja, eu vou olhar todos os cenários nas diferentes dimensões, tanto local quanto global, tá? Composta por um time extremamente sênior. A Asset é bem mais nova, mas o time que compõe tem bastante experiência de mercado, é um time bem plural, então é muito bem estruturada essa Asset. E esse produto, ele é comercializado em outras plataformas também, porque às vezes
é aquela máxima que fala, não, mas esse produto é ruim, que tem na XP. Aí a gente pergunta, ele é ruim porque você não tem? Ou você não tem porque é ruim? Qual dos motivos ele é ruim? Tá? Mas, tirando a brincadeira, ele tem outras plataformas também, então, acho que não é só a gente que está dizendo que é uma boa estratégia. Tá? E o Claritas também, tá? Arx Denali também. Dália 100 não. Dália 100 é um produto que a gente tem só na nossa plataforma, mas tenho certeza que tem bastante player que quer conseguir ofertar essa estratégia também. Tá? E o Dália 100, como o Maurício diz, mostrou, deu um exemplo, é um produto que já se beneficia da evolução do mercado. Um produto que pode alocar 100% em ações, ele vai alocar sempre o maior percentual possível, porque é o que a gente costuma chamar de produto long only. É um fundo que vai alocar em ações, uma gestão fundamentalista, tá? Focando em ativos de alta liquidez para poder ter velocidade de realocação conforme a leitura de cenário dele. Tá? E um ponto que é muito bacana, os gestores, quando vão alocar em fundos de ações, eles entram no detalhe de cada um dos cases, porque a visão dele é de longo prazo. E a gente costuma dizer, teve bastante cliente que sofreu com um produto de ações, que ele perdeu dinheiro, e falou, mas esse dinheiro era para daqui a pouco, eu não podia ter corrido esse risco. Então, o primeiro ponto é que você precisa ter um assessor que consiga te deixar claro qual que é o objetivo do produto. E digo mais, se você está entrando num fundo de ações e o seu objetivo é de curto prazo, você já está em descompasso com o objetivo do gestor. Então, você já está desalinhado com a pessoa que faz a gestão do seu recurso. Então, pensa bem quando você vai alocar, porque faz total sentido, mas você precisa saber onde você está entrando. De maneira muito simples é isso. Tá? Eu vi uma pergunta bacana. Oi, pode falar. Pode responder a pergunta que você viu. Eu acho Depois que... eu completo. Será que eu perdi aqui a pergunta? Peraí, eu tinha gostado da pergunta. No Q&A. O Eduardo Vargas fez uma pergunta boa que já é o gancho para o próximo slide. Ao montar uma carteira com fundos de previdência, quantos fundos recomendam por carteira, categoria de risco, baixo risco, médio risco, alto risco? Vamos lá. O próximo produto é a resposta embaladinha, super simples, super bem feita para essa pergunta, Eduardo. Na verdade, não é um produto, é uma família de produtos. Tá? Que a gente chama de família de produtos portfólio private da Previdência. O que é isso? Nada mais é que uma família de produtos, ou seja, produtos com a mesma característica de gestão, e o que muda em cada um desses produtos, o nível de risco que você corre. O nível de risco que você corre, ele vai ser para encaixar em cada um dos perfis de investidor que a gente tem, do mais baixo risco para o mais conservador até o mais arrojado para o cliente que for mais arrojado também. Tá? E aí a gente tem o portfólio, o perfil Private 1, 2, 3, 4 e 5. Hoje, no nosso portfólio, a gente já tem do 1 ao 3. O 4 e o 5 está em estruturação. Tá? E o que ele é? Ele é um FOF. O que é um FOF? FOF é um fundo de fundo. Tá? Simples assim. Então, você tem um gestor que vai comprar diferentes fundos para encontrar qual a melhor alocação para aquele perfil de risco que você quer correr. E o bacana desse produto aqui, apesar dele ser um FOF, que ele compra fundos, eventualmente ele pode comprar ativo direto, se ele achar que é melhor. Por quê? Para melhorar a estrutura de custo, para aumentar a eficiência de alocação. Então, por exemplo, na carteira de crédito, dentro da família perfil, então uma parcela dessa carteira que é feita pelo próprio gestor, porque ele vai lá e faz a avaliação de qual o melhor crédito, em vez de comprar um fundo de crédito. Tá? Não, mas no multimercado, o que ele faz? Ele compra diferentes gestores multimercados. Para quê? Para poder pegar a expertise de cada um desse mercado e poder fazer uma pulverização maior. Tá? E o bacana aqui dessa estratégia, dessas famílias de produto FOF, eventualmente você consegue alocar fundos dentro desse FOF de previdência que não são fundos de previdência. O exemplo prático aqui é o ouro. A gente tem dentro da alocação desse fundo, você tem um fundo que é 100% ouro, que é para você compor o seu portfólio como um todo. E ouro estava na moda quase, né? A gente, da mesma maneira que o offshore está na moda, ouro estava na moda aqui durante a crise. Então, não dá para ter o produto da moda. O que a gente precisa ter é uma alocação condizente com horizonte de longo prazo. Então, esse produto você consegue comprar dentro dele uma parcela em ouro. Aqui está mostrando, né, 2,5% para todos os portfólios. Por que não é maior? Porque a visão é proteger, né? É garantir o retorno em cenários de estresse e assim vai. E conforme você vai mudando o perfil, a sua ponderação para a classe de ativo ela vai alterando. Tá? Então, esse produto ele é indicado para diferentes... Na verdade, essa família de produtos é indicada por diferentes perfis de investidor. Por quê? Porque eu atendo todos eles. Eu tenho desde o mais conservador até o mais arrojado. Tá bom?
Não sei se eu respondi, Eduardo, mas de maneira muito simples a resposta está quase que nessa tela aqui. Para o mais conservador, eu coloco um pouco a recomendação do gestor, né? E na verdade não é a recomendação, a estruturação do portfólio da carteira que ele faz é 75% pós, 15% inflação, 7,5% renda fixa global e 2,5% ouro e alternativos. Tá? Perfil 2 vai aumentando, vai rebalanceando, aumentando a alocação dos ativos de maior risco e diminuindo os de menor risco. Tá bom? Ou seja, é um portfólio onde ele tem todas as classes de ativos e o que vai praticamente mudar são os percentuais em função dos diversos perfis de risco, né, do investidor e do fundo, do portfólio. E o bacana desse produto é que ele é feito pela gestão da XP Advisor, tá? Que é a asset da própria XP. Então, você tem um time extremamente sênior que faz toda a avaliação do mercado como um todo. Então, se for para fazer em etapa, ele avalia o mercado como um todo, depois avalia todos os players de mercado, e aí ele avalia como que o mercado está se comportando, tá? Qual que é o cenário econômico, como que cada um desses players consegue atuar dentro desse cenário, e aí ele encontra a alocação ideal por classe de ativo e por gestor, para poder maximizar a relação risco-retorno, tentando trazer para o portfólio como um todo, de maneira consolidada, uma descorrelação, que é algo que aumenta a relação risco-retorno. Rodrigo, só para complementar a resposta à pergunta do Eduardo, Claro. é o nosso papel aqui da Eximius, a gente, primeiro, claro, conhecer o cliente, para conhecer o perfil deles, os objetivos, enfim, mas é importante também a gente conhecer a carteira do cliente como um todo. Porque, como a gente acabou de falar, a gente tem um leque de opções, de possibilidades hoje na Previdência que não existia até pouco tempo atrás. Então, a questão da composição da carteira de Previdência, a gente não olha para ela de uma forma isoladamente. Então, vou olhar só a reserva de Previdência da carteira e vou buscar uma alocação ali. A gente vai estar compondo uma alocação, uma sugestão de alocação diversificada em produtos de previdência compondo com todo o restante da carteira, com os fundos, CDBs, renda fixa, a parte de isentos, debêntures, enfim, ações, a gente está pensando na carteira como um todo. Né? Então, eventualmente, a gente pode ter um produto na Previdência, 2 produtos ou vários produtos, dependendo da carteira de cada um, de cada cliente. Né? E quando a gente busca uma diversificação, assim também como na estratégia aqui do portfólio private, a gente busca, muitas vezes, a quantidade de produtos ela está ligada no quanto a gente consegue combinar produtos com correlações, com pouca correlação entre eles. Porque o que eu estou querendo dizer? Se você tem 2 produtos e eles são muito parecidos, ou seja, se o mercado vai para um lado, os 2 vão para o mesmo lado com a mesma intensidade, ou seja, eles são muito correlacionados, na prática você não está tendo diversificação nenhuma. Você não otimizou, a gente vai fazer uma combinação. A questão da quantidade de produtos passa até a ser secundária nesse aspecto. Né? A gente pode buscar uma ótima correlação com 3 produtos, vai ser melhor diversificado do que uma carteira com 5, 6, né? Se eles forem muito parecidos. Maurício, eu quero aproveitar para fazer a última pergunta, que é referente às vantagens fiscais que a gente pode ter na Previdência de fazer realocação sem pagar os impostos e o que isso me traz no longo prazo. Só para a gente... Boa. Saldanha. Tem um slide ótimo para apresentar isso aqui. Tá? Ah, que bom. E a gente falou um pouco disso, né, da portabilidade. Eu fiz um exemplo prático aqui para mostrar essa vantagem. Tá? Mais do que falar, a gente já falou, né? O que é a portabilidade? Portabilidade é a opção de você mudar de estratégia da Previdência A para a Previdência B, sempre entre Previdência, tá? Sem pagar imposto. Simples assim. Pode ser uma carteira, pode ser um único produto, mas o racional é esse. E aí, qual que é o exercício que eu fiz aqui para mostrar essa vantagem? Tá? Eu fiz 2 carteiras, uma carteira de fundos, a da direita, e uma carteira de prévios, a da esquerda. As 2 carteiras renderam de maneira teórica todo ano 6,5%. Tá? Isso aqui é hipótese, é uma simulação, tá, pessoal? Essas 2 carteiras renderam 6,5% ao ano. Tá? E eu coloquei R$100 mil nas duas, no mesmo dia, na mesma data que eu comecei, e deixei essas carteiras durante 20 anos. Tá? Durante 20 anos, eu fiz 10 realocações. Como eu falei, é natural, normal e saudável você fazer realocações. Então, de maneira simples, o que eu fiz? A cada 2 anos, eu realoquei minha carteira. Passou 2 anos, realoquei. No caso da carteira de fundos, o que eu fiz? Investi. Deu 2 anos, eu resgato.
pago o imposto de renda, o que sobra eu realoco. Vou fazendo isso de maneira subsequente até acabar os 20 anos. Tá? Na carteira de Prev, não. O que eu fiz? Eu peguei a Previdência A, migrei para a Previdência B sem pagar imposto. Esse dinheiro não passou pela minha conta, não tive que recolher imposto. No final desse período, o que aconteceu? A carteira de fundos ficou com um saldo de R$ 19.900 menor do que a da Prev. Por quê? Todos esses impostos que eu deixei de pagar para realocar, ficou na minha carteira rendendo. Lá no final você pagou imposto? Pagou. Mas esse imposto que você deixou de recolher ficou no seu bolso rendendo e não na mão do governo. Tá? Então, a realocação te permitiu, através da portabilidade, te permitiu fazer o que a gente chama de diferimento fiscal. Eu vou pagar imposto, vou, mas eu deixo para pagar lá na frente, enquanto eu não pago, eu ganho rentabilidade sobre ele. E tem um erro aqui nessa tela proposital, que é o quê? A gente colocou o VGBL esse 15% aí desse regressivo de em 20 anos, hein, Saldanha? É de propósito. Por que está errado, né? Só para ficar claro para todo mundo, por que está errado? Previdência, na modalidade regressiva, depois de 10 anos investido, você chega na alíquota de 10%. Por que eu coloquei 15%? Porque eu quero deixar IR igual, tanto para Prev quanto para fundo, 15%, para deixar claro qual que é a vantagem tributária da realocação. Agora, vamos fazer o imposto certo, né? O imposto desse caso aqui, no VGBL, seria 10% sobre o rendimento na alíquota regressiva. Então, o que acontece? O seu saldo fica maior ainda, porque você juntou dois benefícios que a Previdência teve aqui. Um é o diferimento fiscal e o segundo é a diferença de alíquota. A alíquota da Previdência é 5%, 5% menor que a de fundos. Então, nesse exemplo aqui, e aí volta para o começo da nossa... É quase como um ciclo, ele se fecha como se fosse um ciclo. Nesse exemplo aqui, o que acontece? Para essa carteira de fundos, o mesmo saldo que a carteira de Previdência, o que eu precisaria ter feito? Render no mínimo 10% a mais para ficar com o mesmo saldo. Tá? Quanto que é a diferença de saldo? É R$32.000. É bastante dinheiro, é 10%. 10% sobre 327 mil. Conta do padeiro de cabeça aqui. Então, essa carteira de fundos deveria ter rendido 10% a mais. E desde o começo que a gente está falando, para render a mais, você precisa fazer o quê? Tomar mais risco. Então, no final, aqui na carteira de Previdência te permitiu atingir mais retorno sem precisar necessariamente correr mais risco. E aqui a gente nem entrou no mérito da diversificação ainda. Você ainda poderia fazer diversificação para otimizar a sua relação risco-retorno, mas eu parti da premissa que essas duas carteiras estão devidamente diversificadas. Então, tirar aqui a telinha que a gente consegue se olhar melhor para apresentar. O ponto que a gente queria trazer aqui é, o mercado mudou muito, você precisa estar atento a essa alteração do mercado. E a gente queria tangibilizar e dar alguns exemplos do porquê que a Previdência é muito bom e, eventualmente, ela pode ser uma boa opção para você que aloque em outros ativos e nem sabe que podia alocar na Prev. Tá? Exemplo super simples, cansei de ver, estou no mercado há 12 anos, vocês também devem ter cansado de ver, cliente que ele fica rolando no CDB, ele investe no CDB, dá 3 anos ele resgata porque vence, aí ele compra de novo. Aí ele fica comprando de novo. E ele fica nesse ciclo vicioso de alocar em CDI, porque no final é DI, né? Ele fica nesse ciclo vicioso de alocar em DI durante 10, 15 anos. Mas se você vai fazer isso, alocar no DI durante 10, 15 anos, por que você não vai lá e compra um fundo de previdência, tá? Referenciado DI, se você quiser, que não vai pagar come cotas, lá na frente a alíquota de imposto é 10% contra 15%. Então, esse exercício, tá? O que eu quero provocar é o exercício de tratar a previdência como um investimento de longo prazo. Pode ser para o objetivo que você quiser, aposentadoria, sucessão, você escolhe, tá? Mas eu quero que você trate a previdência como um investimento de longo prazo. Por quê? Porque só assim você vai conseguir tirar o benefício fiscal que ela tem e não tratar a previdência como um ativo final. Você tem que tratar ele como veículo, o ativo final que está dentro do produto. Tá? Então, você tem a mesma capacidade de gerar retorno pagando menos imposto. Tá bom? Tem algum ponto que vocês acham que a gente precisa abordar aqui, que seria bacana? Quiserem mandar mais pergunta? Não, eu acredito que, acho que a gente já abordou a grande parte dos temas. Com certeza tem muito assunto ainda para ser discutido, só que nós temos aqui uma limitação de tempo. E eu quero então te agradecer, Rodrigo, por ter trazido aqui para nós todas essas informações e agradecer a todos os convidados que participaram conosco dessa live. Nós, da Exímios, sabemos da preocupação que vocês possuem com risco, rentabilidade, a parte de planejamento sucessório. Esse é um tema super importante dentro do planejamento patrimonial de cada um. E dado que são assuntos que devem ser tratados para cada família, né? Cada família tem a sua necessidade. Nós gostaríamos de nos colocar à disposição de todos vocês
para tratar isso individualmente e trazer a melhor alternativa para cada um, dentro, claro, do limite de risco que cada um possui, o limite de prazo que cada um possui em relação aos seus investimentos. Então, eu quero agradecer a todos. Lembrá-los também que após aqui finalizarmos, nós teremos um link da gravação, né, dessa live, e encaminharemos para vocês. Vocês podem compartilhar com outras pessoas que tenham interesse no assunto também, e a live ela vai ficar gravada lá na nossa página do YouTube. Tá? Então, quero agradecer a todos, agradecer aos sócios da Exímios que estão aqui presentes, a Jaqueline, ao Maurício. Obrigada novamente, Rodrigo, e a todos os convidados. Tenham uma excelente noite e eu espero encontrá-los novamente muito em breve. Um grande abraço a todos. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite.